Olá, como vai? Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Este meu canal, chamado Física e Filosofia, tem este nome porque exatamente as duas disciplinas fazem parte da minha intelectualização, do meu gosto pelo saber, a física e a filosofia. Por isso, eu tentei unir estas duas áreas do conhecimento neste canal que eu produzo já há alguns meses. Muita gente já me disse o seguinte: o que física e filosofia têm a ver uma com a outra? Muita gente acha que física e filosofia não têm a ver, porque a física é cheia de cálculos e a filosofia não tem cálculo. A filosofia tem apenas textos e leituras. Mas, se a gente retroceder lá na Grécia Antiga, a gente vai ver que a preocupação física já estava dentro da filosofia. Aristóteles tem os livros da física, nos quais ele reflete exatamente sobre a natureza, physis, natureza. Claro que Aristóteles não incluiu o cálculo dentro da física. Ele refletiu sobre a natureza de forma apenas conceitual. Foi só na Idade Moderna que Galileu, Isaac Newton e os outros cientistas daquela época perceberam que a linguagem da natureza precisava ser reescrita de forma matemática e não somente de forma conceitual. E a partir daí, então, a física se tornou um braço independente da filosofia. Até então, ela era ligada à filosofia. Mas a filosofia e a física, elas têm aí argumentações comuns. E que argumentações são essas? Então, nesse vídeo que eu estou falando sobre física moderna e existencialismo, isso fica muito claro. Olha só, o que é o existencialismo, e o que é a física moderna? Eu já falei aqui de muitos temas da física moderna e já citei um pouco sobre o existencialismo também. Vamos ver como é que a gente pode unir essas duas áreas do conhecimento. A física clássica, ela falava simplesmente dos fenômenos do mundo que nós vivemos, que a gente chama de mundo de grandes massas e pequenas velocidades. É um mundo que está no meio, vamos chamá-lo aí de mesocosmos. Mas a física moderna descobriu, digamos, os extremos, o microcosmos e o macrocosmos. Esses dois domínios de mundo são domínios muito misteriosos. Claro que eles são domínios da natureza. A física é uma ciência natural. Porém, esses dois domínios da natureza, o microcosmos e o macrocosmos, levou o homem à preocupação existencial, à reflexão com a sua própria existência. O microcosmos faz com que o homem reflita sobre a sua existência. Por quê? Porque ele desce aos níveis subatômicos, aos níveis mais elementares da matéria, aquilo que constitui a sua própria existência, que são os átomos e as partículas subatômicas menores ainda que os átomos. Isso é uma investigação altamente existencial. E os níveis cósmicos, lá do mundo das galáxias, dos superaglomerados de galáxias, mesma coisa. Chegaremos aí aos buracos negros, chegaremos aí à singularidade inicial, que é o Big Bang. Isso é uma reflexão altamente existencial. Por quê? Exatamente porque aí inicia-se a história da evolução do universo como um todo, e a história da nossa própria existência. Por isso, a física, na sua evolução como física moderna, é uma ciência de cunho altamente existencial. Então, ela tem uma linguagem comum com o existencialismo, que é
uma teoria filosófica. E o que é o existencialismo? O existencialismo, propriamente dito, é uma corrente filosófica que surgiu no final do século XIX com o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Porém, a preocupação existencial existe na filosofia desde a Grécia Antiga, quando os filósofos gregos se perguntam qual é o princípio constitutivo de todas as coisas e por que existe o ser e não o nada. São as duas perguntas que eles se fazem, que são perguntas de nível altamente existencial. Então, essa preocupação existencial inicia lá na Grécia Antiga e a disciplina central da filosofia lá na Grécia Antiga, que é a metafísica, ou seja, estudo das coisas que estão além da natureza, aí você já nota o nível existencial dessa disciplina, é a disciplina que se desenvolve de uma forma assim, gigante na filosofia. Ela vai ser o centro da filosofia desde o seu início até o final da Idade Média, e ela está cheia de argumentações existenciais. E aí o que acontece? A Idade Moderna vai tirar a metafísica da sua centralidade. Porém, mesmo ela tirando a metafísica da sua centralidade, as preocupações existenciais continuam lá na Idade Moderna. O filósofo Blaise Pascal, que também era um cientista, é um filósofo que tem muitas argumentações existenciais. Na Idade Moderna, então, temos as preocupações existenciais dentro da filosofia e elas só vão sistematizar em forma de corrente aí no final do século XIX com Søren Kierkegaard. E tivemos aí muitos filósofos existencialistas. E aí nós podemos dizer o seguinte, que o existencialismo é uma recuperação da metafísica, que tinha sido, digamos, esquecida lá na Idade Moderna, tinha sido banida da filosofia, principalmente quando Kant desenvolve o seu sistema de pensamento, onde ele decreta praticamente que a morte da metafísica como forma de conhecimento, ele vai adotar a metafísica como um sistema moral. Quando ele escreve lá a Crítica da Razão Prática e a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele vai falar da metafísica como uma questão moral, mas não como uma teoria sistemática de aquisição de conhecimento. A metafísica como aquisição de conhecimento fica lá no passado, na Idade Antiga, na Idade Média, mas o existencialismo vai recuperar a metafísica agora no período da pós-modernidade, só que com uma diferença. Lá a metafísica, quando falava das questões existenciais, ela dizia o seguinte, existem duas coisas, a essência e a existência. Para que haja existência, antes é necessário que haja a essência daquele existente. E o existencialismo fala o contrário. O existencialismo diz que a existência precede a essência. A essência de um ser só pode existir se antes o ser existir. Então existe uma inversão. O existencialismo, então, ele recupera a metafísica, porém ele faz atualizações na metafísica. Como todo conhecimento presente, recupera conhecimentos passados, porém com atualizações. O existencialismo e também a fenomenologia, que é uma corrente filosófica do mundo contemporâneo, também vai recuperar a metafísica com atualizações. Portanto, no século XX, tanto o existencialismo como fenomenologia vão fazer um apanhado geral dos detalhes da metafísica, recuperando-os. E aí o que nós temos então? Que os avanços da física moderna com os questionamentos do existencialismo são de muito valor
para o ser humano. Por quê? Porque as questões existenciais são questões que incomodam o ser humano. O ser humano está sempre pensando na existência. O ser humano está sempre pensando e buscando o sentido da sua existência. Quem nunca se perguntou por que eu estou aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Isso é uma questão que passa pela ciência, pela filosofia e pela religião também. A física moderna tem uma palavra em relação a isso. Pelos conhecimentos da física moderna, hoje nós podemos ver que somos seres ligados a um universo que tem continuidade, um universo que tem um sentido de ser. O existencialismo nos indica que a existência tem um sentido de ser. Portanto, não estamos aqui por acaso. As questões existenciais são questões que angustiam o ser humano. Os existencialistas, eles falam da angústia, eles falam da náusea, eles falam das questões que abatem o ser humano. Mas eles falam também das questões boas da existência, do otimismo. Gabriel Marcel, por exemplo, é um existencialista que coloca a existência como um mistério, e o mistério é aquilo que atrai, que envolve o homem, é aquilo que é o contrário do problema. E o homem, na existência, ele vai se sentir atraído por esse mistério da existência. Portanto, existencialismo e física moderna têm muito a nos ensinar para o nosso dia a dia. Muitas vezes encaramos a existência apenas como problemas a serem resolvidos. Isso podemos dizer que é um esmagamento da rotina diária, que coloca em nós uma viseira com a qual não conseguimos enxergar adiante. Mas se a gente for reparar, refletir em todos os argumentos, em todas as investigações, tanto da ciência como da filosofia, nós perceberemos que a existência é muito maior do que aquilo que nós pensamos sobre ela. E se a gente parar e analisar aquilo que a ciência tem descoberto, aquilo que a filosofia tem descoberto, e aquilo que a religião também tem ensinado sobre a existência, nós vamos ver a existência com outra forma, nós vamos enxergá-la com novos olhos e vamos ver que tudo tem sentido e vamos ver que os problemas que enfrentamos podem ser resolvidos, que tudo aquilo que nós passamos são coisas passageiras e que o sentido maior da existência é isso que importa. E nós temos que buscá-lo, nós temos que encontrá-lo, porque se encontramos o sentido da existência, tudo será melhor em nossa vida. Se você gostou da explicação que demos hoje no nosso canal, marque um like aí pra gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.